Fala, rapaziada, boa noite, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando aqui nessa noite de domingo com um mundo de informações pra deixar você super bem informado, um vídeo exclusivo pra falar sobre o Esquadrão, meus amigos, o tricolor baiano, que tá uma máquina nesse início de campeonato estadual e tá assustando geral. Botou sub-17, misturou com 20, botou com profissional e o time do Bahia tá amassando nessas primeiras rodadas aí, mostrando, deixando muito claro, né, que o tricolor baiano tá muito acima dos demais clubes, que na minha humilde concepção, o campeonato baiano hoje, para a equipe do Bahia, ficou pequeno, né? Para mim o campeonato baiano hoje para o Bahia ficou extremamente pequeno, essa é a pura realidade. Mas na partida, né, de ontem, do último sábado, nós tivemos dois nomes aí que na minha concepção se destacaram grandiosamente, né? Foram eles o Eric e também o Roman. Esse vídeo exclusivo para falar sobre o Eric, que o Atlético Paranaense, no alto da sua cara de pau, tentou levar por empréstimo, né, meus amigos? Enfim, cara, o Eric ano passado, antes disso eu vou trazer aqui para vocês aqui a matéria, né, sobre as atuações, ó. O Bahia volta a campo, cabe ressaltar, nessa terça-feira, tá? Quando vai enfrentar o Barcelona de Ilhéus, vai ser lá de novo, na Fonte Nova, 19h15, horário de Brasília. Eu vou trazer as notas aqui, o Ronaldo ficou com 5, o Roman ficou com 6, o Gabriel Xavier 5, Cano 5, Iago 6, Azevedo 6, o Eric 7,5, foi a maior nota aí do time. Eu acho que tá bem, né, essas notas do GE, elas estão bem abaixo daquilo que efetivamente foi o jogo. Eu acho que o Roman fez um jogo além do 6, tá? Essa é a minha concepção. Mas eu tô aqui pra falar do Eric. E aí eu tava conversando hoje com alguns torcedores, amigos e torcedores aí do Flamengo, né, que estão na expectativa, evidentemente, da chegada do Paquetá, do Lucas Paquetá, tá muito próximo aí de Paquetá e Flamengo chegarem em um acerto, né, parece que já tem parcelamento, enfim. E aí eu falei o seguinte, cara, lá no Bahia tem um cara que eu acho que é muito compatível com o Paquetá e joga numa posição que o Paquetá não joga. Me chamaram de maluco, me chamaram de doido, né. O Eric, ano passado, desde quando ele chegou, o peso, ele não sentiu o peso da camisa do Bahia. O Eric, já no passado, era eficiente marcando, era eficiente fazendo gols. Aí você vai falar, porra, Jonas, aí tá passando do ponto, né? Querer comparar o Eric com o Paquetá. Gente, evidentemente que não, são dois mundos. O Paquetá jogou uma Copa do Mundo. O Paquetá, ele foi, tava lá na Europa, né? Em times West Ham, né? Também não, qual foi o grande time que ele jogou lá na Europa? Né? O West Ham, não lembro de outro, mas foi só o West Ham, né? Qual foi o outro que ele passou que eu não lembro? Enfim, teve em algum momento o interesse do Manchester City que não se concretizou. Considero que na seleção brasileira em nenhum momento ele foi um jogador preponderante, um grande protagonista, tanto que está querendo voltar para o Brasil simplesmente para poder, de alguma forma, ter chances de ir para mais uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo fez um gol, também não foi protagonista em nenhum momento. Enfim, meus amigos, e a grande questão que eu quero trazer para vocês é que é uma comparação não de qualidade, né? Não tem como a gente, comparar os dois, né? Até tem, mas colocando na mesma realidade, né? Enfim, o Paquetá tá numa realidade lá da Inglaterra que agora a gente vai entender como é que ele tá efetivamente, tecnicamente, quando ele voltar pro Brasil para poder jogar no Flamengo. E aí o Flamengo também, né? Enfim, um super time. E o Eric tá jogando no meio aí dessa garotada e tá jogando ao lado do Iago Borducci, né, e do Canu, é outra realidade. Só que o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, cara, o Eric joga de 9, jogou de 9 já no Bahia. O Paquetá já jogou de 9 também. O Eric já jogou de 10 aí no Bahia, o Paquetá já jogou de 10, já jogou de 8, é a posição do Paquetá. Já jogou de 5, já jogou de 5. Mas o Paquetá nunca jogou de lateral direito. O Eric, inclusive, ele consegue jogar bem, desempenhar bem o papel de lateral direito, né? Então, assim, é um jogador que eu acho que tem uma característica, é mais incisivo do que o próprio Paquetá, em relação à chegada, à finalização, a cabeceio, tá? O Paquetá também chega, também faz gols, mas eu considero o Eric ainda mais incisivo. Ainda mais incisivo. E é um jogador diferente, cara. É um jogador extremamente diferente, que eu tenho certeza absoluta que se ele não tivesse se machucado no passado, hoje ele seria titular do Bahia. Sem dúvida nenhuma, hoje o Eric seria titular do Bahia, meus amigos. Porque ele joga em todas as posições possíveis do meio-campo. E ele tem uma parada que eu acho que faltou pro Bahia no passado, é manter a intensidade dentro de qualquer jogo. Porque o que a gente viu desse time do Bahia é a seguinte questão. O Bahia que joga em casa é um Bahia que dá vida, dá o sangue, corre pra caramba, enfim, a rapaziada
se esforça ao máximo, né? Mas quando o Bahia sai, é um time que muda completamente de chave, é um Bahia completamente de normal para baixo. E o Eric, ele é um jogador que ele mantém a intensidade em jogos contra o Galícia e em jogos contra o Flamengo. Ele mantém intensidade em jogos contra o Itabuna, pelo Campeonato Estadual, e contra o São Paulo ali no Morumbi. Eu acho que ele fez muita falta na última temporada, que mesmo nas ausências, mesmo ele se machucando e ficando fora bastante tempo, ele ainda assim foi o vice-artilheiro do Bahia na temporada passada. E nesse início de temporada, igual os garotos da base, esse que eu bato nessa tecla constantemente, quando você tem um time qualificado, que o Bahia tá querendo montar esse time qualificado, as pequenas oportunidades que você tem, meu amigo, você precisa abraçar essas pequenas oportunidades. E o Eric nitidamente está fazendo isso. O Eric sabe que na cabeça do Rogério Ceni hoje, titular é Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, né? Mas ele falou assim, eu tô aqui, eu vou brigar por essa vaga, e eu tô achando que se ele manter essa pegada, e se o Jean Lucas manter a pegada do ano passado, muito abaixo do que a gente esperava, o Eric, vamos botar aí que daqui a 3, 4, 5 rodadas, voltando o time aí principal, o Eric vai ser titular e o Jean Lucas vai ser reserva. Ele vai ser reserva. Porque ele merece, porque ele tá fazendo por onde. Eu tenho certeza absoluta que se ele manter também esse ímpeto dele, esse futebol bem jogado, outras equipes, até mesmo nessa janela, como fez o Atlético Paranaense, vão tentar, de alguma forma, tirar o Eric aí do Bahia. E aí que entra o tricolor baiano. Já tem gente de olho no Eric. E não é só o Atlético Paranaense. O que vocês precisam fazer? Ir lá, negociar, sentar, valorizar e aumentar a multa rescisória. Já está se falando em Minas de Eric no Atlético Mineiro. Né? Evidentemente, hoje, para mim, entre jogar no Bahia e jogar no Atlético Mineiro não tem comparação. É uma comparação impensável, esdrúxula, não tem que se falar disso. Né? Um time paga e o outro não paga. Né? Enfim, um time ali, por você ter uma pressão, mas recebe em dia, né? Que, enfim, né? Vai disputar todas as competições, o outro, tu recebe pressão e você não recebe salário. É uma bagunça do cacete. O Hulk querendo sair, e lá no meio da temporada, eles tiveram a audácia ainda de querer bater na SAF do Bahia. Inacreditável. É isso que eu falo pra vocês. Na inoperância de alcançar quem tá em cima, você acaba querendo puxar o cara pra mesma merda que você tá. Então, assim, meus amigos, eu sempre disse isso, eu fico muito à vontade para poder falar isso em relação ao Eric, que é um jogador assim como o Christian. Lembra do Christian? Bahia também monitorou o Christian, que foi lá pro Cruzeiro. Foram dois jogadores que se destacaram muito lá no Atlético Paranaense. E são jogadores de meio campo que são diferentes, porque eles conseguem fazer o box-to-box, né? Eles conseguem atacar com qualidade, defender com qualidade. E o Eric ainda tem um plus, porque o Eric ele consegue ainda jogar de lateral direito. Tá? Ele consegue ainda jogar de lateral Então, no decorrer da partida, o Rogério Ceni perdeu um lateral, tem o Eric ali que pode jogar. E esse típico jogador, ele é extremamente raro. Ele é extremamente raro. Então, na inoperância de ir pro mercado e contratar vários reforços, hoje o Bahia tem reforços caseiros que eu posso falar pra você, que é o Eric, que é o Juan Pablo e que também é o Del. Que eu não entendi essa do Rogério Ceni não botar, ele explicou, tá? Beleza, de não ter colocado o Del, porque os garotos da base, também cansam. Os garotos da base jogam pouquíssimo o ano inteiro. Pouquíssimo o ano inteiro. Né? Então, pra mim, eu duvido que o Del chegou pro Ceni e falou assim, professor, eu tô cansado, já joguei 2 jogos, pô, me tira desse. Acho muito improvável que isso tenha acontecido. Eu acho que passou mais na cabeça do Rogério Ceni, aí não é informação, é um achismo meu, de que ele queria testar o Juan Pablo naquela posição do Del, porque o Juan Pablo tem tudo que ele quer. Velocidade, força física, finalização. Passa muito por isso, na minha opinião, de testar o Juan Pablo ali do que efetivamente você poupar o Del com 2 jogos de campeonato estadual, a temporada começando agora. Isso não passa na minha cabeça. Mas enfim, meus amigos, usufruam, torcedor do Bahia, porque vocês têm no seu elenco um jogador que é diferente. Um jogador extremamente qualificado que se manter são fisicamente, se a mente dele estiver voltada para o sucesso e para os triunfos, ele vai ajudar grandiosamente o Bahia nessa temporada. Deixa o seu like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Estel, essa é a Gol TV. Forte abraço pra você, saudações, tamo junto. Valeu.